Bom dia, bem-vindos a todos que estão assistindo esse nosso episódio. Nós estamos realizando mais uma entrevista pelo Observatório de Jornalismo, hoje com a convidada, a eurodeputada e socióloga Marisa Matias, né, membro do Parlamento Europeu, afiliada ao Bloco de Esquerda, de Portugal. Então, primeiramente, o Observatório gostaria de agradecer a presença da eurodeputada Marisa Matias, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de fazer essa entrevista. Com outras participantes dessa entrevista, a gente tem a Vitória Totti Salgado, que é membro do Observatório de Jornalismo, e a Maria Martins, que é mestranda pela Universidade Católica de Lille. E eu sou a Bárbara. Bem-vindos. Bom, eurodeputada, para começar essa nossa discussão e para ouvir da sua experiência, do que você tem para contribuir com o seu trabalho, nos últimos anos, o mundo tem visto uma ascensão da direita e da extrema-direita em diferentes governos no mundo, né? Polônia, na Hungria, nos Estados Unidos e no Brasil. Como eurodeputada no Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda de Portugal, quais são os principais impactos e ameaças que esse cenário de extremismo tem para a sociedade não só europeia, como mundial? E como garantir, através da institucionalidade do Parlamento Europeu, os direitos sociais da sociedade europeia em meio a esses governos? Bem, obrigada antes de mais. Nós estamos a assistir a um crescimento da extrema-direita, efetivamente, um pouco por todo o mundo, ou pelo menos a percepção que existe é essa, que estamos quase no contexto de uma nova ordem do ponto de vista das relações de forças e do reforço das forças de extrema-direita. Na União Europeia temos o caso da Hungria, da Polónia, mas temos casos muito mais vastos do que esses do ponto de vista do crescimento, do reforço da extrema-direita. Basta pensar, por exemplo, em países como o meu, Portugal, em que nós não tínhamos representação da esquerda, da extrema-direita, e voltámos a ter, quer dizer, nós até achávamos que de certa forma havia uma espécie de exceção ibérica, no caso de Portugal e de Espanha, por causa dos longos períodos de ditadura, ainda serem recentes, ainda estarem nas memórias das pessoas, mas a verdade é que tanto em Espanha como em Portugal já temos representação parlamentar e temos uma extrema-direita em crescimento. E isto tem consequências muito grandes, do ponto de vista das políticas públicas tem imensas consequências, já não vou falar sequer de consequências mais vastas do ponto de vista social e sociológico, mas o que nós temos visto aqui no caso da União Europeia, do Parlamento Europeu, é uma degradação da política, uma degradação das relações institucionais e uma degradação da própria democracia. Ou seja, valores democráticos, direitos humanos, valores inscritos, achamos nós, no direito internacional, inquestionáveis, passaram a ser questionáveis. E nós neste momento estamos com um braço de ferro grande com a Hungria e com a Polónia. O Parlamento Europeu tem procurado, digamos assim, ativar todos os mecanismos que existem do ponto de vista da proteção do Estado de Direito, mas infelizmente esses processos têm ficado bloqueados ao nível do Conselho, que é a estrutura onde se reúnem os líderes dos diferentes governos. E portanto nós estamos numa situação em que de facto muito pouco tem sido feito para travar essa ascensão, esse crescimento, e estamos a fazer recurso dos instrumentos que temos. O que eles precisam é de ser implementados e não têm sido implementados. E com isto, o que nós estamos a assistir, quando eu falava do ponto de vista da degradação da política, das relações institucionais, da própria democracia, o que nós estamos a assistir são situações de, por exemplo, uma total promiscuidade entre a política e o sistema de justiça. A separação de poderes já não é uma garantia, por exemplo, na Polónia nem na Hungria. Falamos de recuos muito significativos, por exemplo, em relação aos direitos das mulheres. O exemplo da Polónia, da legislação para banir a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez,
está a avançar e é trágico do ponto de vista daquilo que são conquistas adquiridas das mulheres. Estamos também nestes países a assistir a uma perseguição enorme das comunidades LGBTIQ+. Foram, por exemplo, criadas zonas livres de pessoas LGBTIQ+. E a esse respeito o Parlamento Europeu respondeu criando em toda a União Europeia, promovendo em toda a União Europeia, aprovando a definição da zona da União Europeia como uma zona de liberdade LGBTIQ+. E depois ameaças à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Nos últimos anos assistimos a coisas impensáveis para nós no contexto da União Europeia, como por exemplo o assassinato de jornalistas no exercício das suas funções, a Daphne Caruana Galizia, o Jan Kuciak, enfim, muitas situações que tivemos e que continuamos a ter e que mostram bem o que é, quais são os danos que se traz para a democracia, para a nossa vida, para as próprias instituições, o crescimento e a naturalização de forças de extrema-direita. Eu creio que um bom exemplo, de forma ainda mais ampla, de como isto mina todas as nossas relações sociais, todas as nossas, os nossos espaços públicos e de intervenção, é o que se está a passar no Brasil. Mas isto eu queria dizer ou seja, estes exemplos para dizer que não é apenas uma coisa exclusiva do Brasil, não é uma coisa exclusiva da era Trump, é infelizmente um sistema que tem estado a ganhar força e que eu creio que as forças democráticas têm tido incapacidade de responder e de bloquear esse crescimento da extrema-direita. Muito obrigada, deputada. Ainda em relação ao tema da ascensão da extrema-direita, a senhora já mencionou um pouco os casos específicos de Polônia e Hungria, mas eu gostaria de perguntar especificamente, a senhora me corrija se eu estiver errado, se o seu trabalho na subcomissão de direitos humanos ou dos direitos do homem, ele é voltado primariamente para averiguar violações de direitos humanos em países terceiros. Para dar uma dimensão para o Parlamento Europeu do que está acontecendo ao redor do mundo. E como o Parlamento Europeu tem se posicionado, por outro lado, frente às alegações de violações de direitos humanos nos países da União Europeia, e aí gostaria de citar os casos de Polônia e Hungria quanto aos direitos de imigrantes, especificamente nas fronteiras com Belarus e com a Sérvia, e os direitos das pessoas LGBTQI+. E que tipo de políticas o Parlamento Europeu pode adotar para pressionar esses países, a senhora já comentou um pouco, a respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sim, nós na Comissão de Direitos Humanos trabalhamos sobretudo nas relações com países terceiros, como foi dito, e temos tido muito trabalho, que aliás saiu reforçado esse trabalho por causa destas novas configurações. Por exemplo, temos trabalhado muito mais sobre os direitos das comunidades indígenas, em resultado da ameaça que elas estão a sofrer, uma ameaça maior do que aquela que tinham antes. Temos trabalhado muitas questões dos direitos humanos, estendidos também à dimensão dos direitos resultantes das alterações climáticas, de refugiados ambientais, etc. Temos trabalhado as questões dos direitos de refugiados e de migrantes fora, ou seja, quando estão ainda a tentar aceder à União Europeia, para lidar com as questões internas e do cumprimento do direito europeu. Nós temos a Comissão de Liberdades e Direitos Civis, a LIBE, eu não faço parte dessa comissão. E é aí que se tem trabalhado, sobretudo, como disse, as questões de ativar os artigos 7º, o artigo 2º dos tratados, invocar esses artigos que têm a ver precisamente com o cumprimento da Carta dos Direitos Fundamentais, mas não apenas, o cumprimento do que está inscrito nos tratados em matéria de proteção da democracia, da independência judicial, etc. E eu creio que desse ponto de vista, ou seja, o que o Parlamento poderia fazer em matéria de ativar esses artigos dos tratados, em matéria de torná-los como ferramentas de luta para a garantia de que o que está inscrito na legislação e nos tratados é cumprido, foi feito. Nós tivemos já várias iniciativas. O problema é, como vocês sabem, a União Europeia é uma arquitetura muito complexa,
decisão, e as decisões finais são sempre resultado de um acordo entre o Parlamento Europeu, que legisla, e o Conselho, onde estão sentados todos os governos, que legisla também. São o Parlamento e o Conselho co-legisladores, e, portanto, nós temos muitas iniciativas, decisões tomadas no Parlamento, mas elas, para serem implementadas, têm que ter um acordo com os governos, e estas dimensões do Estado de Direito não estão a avançar precisamente por causa disso. Em relação à questão das migrações, aí a questão já é diferente, a questão das migrações e de refugiados, porque aí nem o Parlamento Europeu tem uma visão humanista, ou uma abordagem humanista da questão. Se no caso do Estado de Direito e da violação do Estado de Direito e etc., há de facto uma diferença grande entre a posição do Parlamento, que é uma posição, do meu ponto de vista, correta, em linha com aquilo que é a defesa dos direitos essenciais, e os governos não têm essa posição, ou pelo menos não a demonstram, ou não querem ir contra os seus representantes, Hungria e Polónia, e portanto estamos sempre nesta, como diríamos em Portugal, em águas de bacalhau, não se sai do sítio. Mas em relação à questão das migrações, de refugiados, a situação é muito mais complexa. Nós tivemos, ao longo dos últimos 10, 15 anos, mas sobretudo dos últimos 10 anos, a destruição, digamos, de toda a arquitetura institucional que incluía as dimensões humanista e humanitária do ponto de vista da proteção de migrantes e de refugiados. Assistimos à destruição de todos os mecanismos de ajuda humanitária, assistimos à criminalização das ONGs que no Mediterrâneo procuram salvar vidas, assistimos à construção de muros de fronteiras dentro do próprio espaço da União Europeia para evitar os fluxos de pessoas, o que é totalmente contrário, como vocês sabem, ao direito comunitário, porque teoricamente a liberdade de circulação é total dentro do espaço da União Europeia. Há 2 semanas eu fiz uma visita de estudo ao Razor Wire, portanto à fronteira de arame farpado entre a Eslovénia e a Croácia. São muitos quilómetros de arame farpado e de muros, e isto acontece, ou seja, quase todos os países da União Europeia têm muros neste momento, que é uma coisa impensável para mim há uns anos atrás. Mas agora é a realidade. A maioria, mais do que a maioria dos países da União Europeia têm neste momento muros, estão a bloquear passagens, etc. Mas, sobretudo, a legislação que tem sido aprovada e o recente Pacto Europeu para as Migrações e Asilo são um exemplo falhado total daquilo que é a necessidade da resposta. É uma lógica da Europa fortaleza, é uma lógica da Europa securitária, é uma lógica de combater as migrações como se fossem uma ameaça, é uma lógica de punição prévia de quem nos procura, sejam refugiados, sejam migrantes, e, portanto, desse ponto de vista, o Parlamento Europeu, na minha opinião, também não tem tido a posição correta, ou seja, os pedaços de legislação que temos aprovado são pedaços de legislação que reforçam essa lógica securitária, essa lógica de fechamento, a lógica de muros, de construção de fronteiras, e que não respondem nada àquilo que deveria ser, do meu ponto de vista, a resposta da União Europeia, que devia ser de criação de corredores humanitários, que devia ser de fronteiras abertas e portas abertas, de apoio judicial e humanitário, apoio judicial desde logo às requisições de asilo, etc. O que é que se está a fazer? Muito antes que as pessoas possam chegar e ter condições para requerer asilo, já estão a ser devolvidas à origem, já está a acontecer pushbacks. Nós publicámos também, enquanto grupo parlamentar da esquerda, há cerca de um mês publicámos o livro dos pushbacks, assim, o grande livro dos pushbacks da União Europeia, são centenas de páginas de relato comprovado de que a União Europeia está institucionalmente a promover os pushbacks ilegais e a enviar as pessoas para fora sem que elas possam antes recorrer ao apoio para pedir asilo, ou que possam ter apoio do ponto de vista da sua proteção, e portanto aí já estamos a falar de uma lógica completamente diferente, e aí a maioria do Parlamento também não tem sido uma maioria em linha, digamos assim, com o direito internacional e com a proteção dos direitos humanos, pelo contrário, tem sido uma linha cada vez mais
numa lógica securitária, de controle de fronteiras, de defesa, de segurança, mas sem mecanismos que nos permitam ter uma resposta adequada e decente. E essa é uma batalha muito grande, que eu creio que esta linha política da União Europeia, em relação às migrações e aos refugiados, está em tudo relacionada com o crescimento da extrema-direita. Porque isto é uma agenda da extrema-direita que, entretanto, se naturaliza e se introduz e se inclui numa agenda oficial, institucional. Uma espécie de, para não perdermos terreno, se calhar é melhor abarcarmos estas preocupações. A verdade é que não só essas preocupações não são justas nem sérias, como não está a travar o crescimento da extrema-direita. O que está a fazer é normalizá-lo, a naturalizá-lo, e a questão das migrações é um dos eixos centrais, do meu ponto de vista, de naturalização e normalização da extrema-direita no quadro institucional europeu. Obrigada, eurodeputada. A senhora falou bastante, foi bastante esclarecedor em relação à questão migratória na União Europeia, e eu queria seguir esse debate com mais uma pergunta em relação a esse tema. Então, em relação especificamente ao trabalho da Frontex, que pela primeira vez é alvo de uma ação judicial no Tribunal de Justiça da União Europeia, como você, como eurodeputada, né, enxerga essa situação de ação judicial contra a Frontex hoje, e até mesmo as alegações de negligência ou violações de direitos humanos de imigrantes feitas à agência em si. E aí a gente poderia dizer, né, feitas à União Europeia e não mais a um Estado nacional específico. Bem, eu não sou favorável a uma agência tipo a Frontex, à existência de uma agência tipo a Frontex. Tenho sempre oposto, ela agora é uma realidade, não era, ou seja, não veio sempre com o quadro institucional europeu, mas foi sendo desenvolvida, foi sendo construída, do meu ponto de vista, partindo de pressupostos que não correspondem à realidade, mas que são transmitidos como se fossem a realidade. E portanto, eu não me cabe na cabeça, tenho muita dificuldade em encaixar um conceito de uma agência europeia cuja função é patrulhar as fronteiras e protegê-las de pessoas que não são perigosas. E, portanto, eu tenho muita dificuldade. Nós, na semana passada, no plenário em Estrasburgo, votámos precisamente o financiamento, ou seja, a liberação do financiamento da Frontex, o que nós chamamos as discharges, e votámos 2 relatórios de liberação de financiamento. Eu votei contra. Eu creio que, mesmo tendo em conta aquilo que é a minha posição em relação à agência em si mesmo e à necessidade ou não da existência da agência, as suspeitas que existem de violação sistemática de direitos humanos, o processo que está em causa, seria suficiente para pelo menos suspender o financiamento e fazer uma avaliação e perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, foi nesse sentido que votei contra a entrega do dinheiro em falta, digamos assim, e depois votámos uma resolução que essa resolução acompanha a transferência dos fundos, não é? Do ponto de vista orçamental, é um procedimento técnico, a resolução é, digamos assim, a leitura mais política dessa transferência. E se vocês cederem a essa resolução, percebem que há um nível de exigência maior para com a Frontex, depois dessas investigações, das suspeitas, das denúncias que se confirmaram reais dos agentes da Frontex serem ativos nos pushbacks ilegais, etc., e digamos assim, no não cumprimento da proteção da integridade física e pessoal e humana de quem procura chegar à União Europeia, em situações muito trágicas e muito difíceis. E, portanto, a resolução é muito mais exigente desse ponto de vista. É uma resolução que denuncia esses abusos, que faz referência aos casos que estão a ser estudados, aos processos existentes dos judiciais, e, portanto, que exige uma maior transparência. Não há nada de errado na resolução,
mas como a resolução faz parte de um pacote de transferência do financiamento, ou seja, nós damos o dinheiro e temos isto a dizer, eu ainda assim também votei contra a resolução. Não é que eu tenha nada contra grande parte dos conteúdos que lá está, partilho-os, subscrevo-os, mas creio que não estamos em condições de dar benefício da dúvida à Frontex neste momento. Mas, ou seja, creio que apesar de tudo, estes casos e os relatos dos prospectos já começam a fazer algum caminho, a criar alguma perspectiva mais crítica sobre aquilo que é a atuação da Frontex. Mas isso não significa que vá mudar muito, porque, pelo contrário, ao mesmo tempo estão-se a aprovar mais meios, mais fundos, mais competências para essa mesma agência, portanto há aqui caminhos contraditórios, mas é uma das coisas que, lá está, sobre estas coisas nós estamos permanentemente a decidir, mas vocês podem ver o que foi ainda na semana passada, na quarta ou na quinta-feira, já não sei muito bem, o resultado dessas votações e o conteúdo dessas votações, e portanto, apesar de todas as críticas, muito pouco depois sai alterado, e esperemos que esta resolução política, apesar de tudo, tenha algum impacto. Olá, bom dia Marisa, mais uma vez obrigada por nos ter aqui, por estar aqui connosco. Eu queria também, seguindo esta discussão, perguntar-lhe qual é, na sua opinião, se o acordo Mercosul-UE aqui pode ou não ser uma boa oportunidade para a União Europeia pôr mais pressão sobre os governos autoritários, nomeadamente do governo brasileiro Jair Bolsonaro, para que respeitem mais os direitos humanos, nomeadamente em relação às comunidades indígenas, ou se, na verdade, isto não se materializa. Queria saber qual é a sua opinião. Bem, eu parece que sou do contra em relação a tudo, mas não sou, tenho algumas coisas que sou a favor e que sou pró. Aliás, a maior parte das coisas é pró, mas eu tenho trabalhado muito nas questões do Acordo da União Europeia-Mercosul, ele está suspenso neste momento e do meu ponto de vista ainda bem, e espero que nunca venha a ver a luz do dia. Em conjunto com vários colegas de vários grupos parlamentares, tive a oportunidade de poder fazer também visitas de estudo e missões junto de comunidades indígenas no Brasil no mandato anterior, e nós podemos ver em loco não só as ameaças à sua própria vida, mas também o que é a pressão do agronegócio, o que é a pressão da agricultura intensiva, não é? E eu estive a participar até em várias sessões parlamentares de alguns dos estados mais afetados, nomeadamente os estados brasileiros que estão ali na Amazónia ou que têm confins com a Amazónia e que têm muito peso nesta discussão, e fiquei absolutamente surpreendida da força do movimento dos 3 Bs, acho que é assim que se diz, não é? Boi, Bíblia e qualquer coisa, o outro B não me lembro. Mas o movimento do agronegócio é impressionante a força, e de facto com o governo de Bolsonaro a agressão às comunidades indígenas e a agressão à Amazónia e ao património ambiental cresceu muito. Infelizmente não é apenas uma nota do governo Bolsonaro, infelizmente tem governos que deviam ter tido outra responsabilidade, não tiveram, e tiveram uma política muito anti-demarcação de terras indígenas, uma política muito de desmatação, uma política muito de destruição dos recursos e de pouca proteção das comunidades indígenas. Mas, como eu estava a dizer, nós fizemos várias visitas, fizemos vários trabalhos a esse respeito, pudemos contactar com as comunidades. No seguimento dos contactos que fizemos no terreno e das comunidades que tivemos, trouxemos ao Parlamento Europeu uma delegação também dos indígenas Caiová, não me lembro como é que se chama o primeiro nome, não quero dizer mal, e então trouxemos aqui e fizemos a discussão.
Eu acho que Guarani Kaiowá, ajudem-me, a sério, agora não vou conseguir resolver enquanto não... Guarani Kaiowá. Obrigada, Guarani Kaiowá, não queria dizer mal. E, portanto, trouxemos também uma comunidade aqui ao Parlamento, fizemos a discussão, apresentámos também no Parlamento vários documentários e filmes sobre a destruição da Amazónia e a pressão sobre as comunidades indígenas, assassinato de líderes indígenas, enfim, uma série de questões que vocês sabem, e acredito que tenhamos ajudado a suspender as negociações. Eu não acredito no Mercosul como um regulador, porque é um mercado de livre comércio, e sendo um mercado de livre comércio, ele vai favorecer sempre o agronegócio e o mercado, e não há nenhuma salvaguarda que esteja lá que possa garantir de forma decente a proteção do meio ambiente e das comunidades indígenas. E, portanto, acho até mesmo que a aprovação de um acordo desta natureza, mais do que um regulador, é um prémio que se dá a Bolsonaro. É um prémio e é uma validação de uma política de destruição. E, portanto, o acordo está suspenso e eu espero que ele não volte a ver a luz do dia. E fico muito contente que tenha sido suspenso. Na altura parecia-nos uma luta impossível, mas não o acordo de livre comércio com o Mercosul é um acordo que tem todas as características, por exemplo, de um TTIP, de um acordo como o TTIP, mas aqui acresce perda de vidas. E o outro B é bala, boi e Bíblia, já não me lembrar. E é isso, perda de vidas, foi por isso que me lembrei das balas. E destruição de comunidades e destruição de recursos que são fundamentais. E, portanto, é isso. Espero que não veja a luz do dia. Agora está suspenso e nós, por exemplo, este fim de semana, estive a participar numa das iniciativas do Festival Cine Luso, que é uma organização de uma associação de ativistas brasileiras, que é o Espírito Mundo, e nós este fim de semana tivemos debates e exposições sobre memória, sobre refugiados, etc. E discutimos também em conversa informal a questão do acordo União Europeia-Mercosul. E foi com eles e com elas que nós organizámos muitas das sessões aqui no Parlamento e também com a UMPO, e que podemos trazer a comunidades indígenas aqui, etc. E, de facto, a nossa expectativa é de que não se reatem as negociações. Vamos ver, mas eu espero que não se reatem as negociações. Muito obrigada, eurodeputada. Trazer agora uma última pergunta, mais para dar continuidade ao que você acabou de falar. E eu acho que talvez pensar alternativas de relação entre a União Europeia e a América Latina e o Caribe, né? No evento que a gente realizou, muito se discutiu sobre as diferentes experiências e estruturas institucionais que tem a América Latina e a Europa, e como que essas experiências, em cada caso, em cada tema diferente, uma mais positiva que a outra, poderiam servir como um aprendizado ou uma maior conexão, uma pressão entre essas duas regiões, né? Então, a pergunta aqui seria se você, o que você, na sua opinião, se uma maior aproximação, nesse caso, não totalmente econômica, como você acabou de falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, mas talvez uma aproximação mais política, mais social, entre a União Europeia e a América Latina e o Caribe, seria uma via para aprimorar ou fortalecer a garantia dos direitos básicos do ser humano, principalmente em relação à migração e questão de refugiados, que o Brasil e a América Latina têm uma experiência diferente da União Europeia, ou, no caso do meio ambiente, né, visto que a proteção do meio ambiente está muito mais avançada na União Europeia do que na América Latina. Então, você acha que seria uma alternativa? O que você pensa sobre essa maior aproximação, uma alternativa, principalmente diante desse fiasco ou dessa problemática do acordo Mercosul-União Europeia? Eu acredito que nós temos que reforçar a cooperação, mas é isso mesmo, cooperação.
Portanto, cooperação tem que ser entre partes iguais na equação, que não haja ingerência, que não haja interferência, que não haja determinação da política de uns sobre os outros. Isso tem que se fazer respeitando os espaços democráticos. É óbvio que nós vamos ter sempre relações comerciais, isso está fora de questão, nem sequer eu estou a pôr isso em causa. Não haver Mercosul, acordo União Europeia-Mercosul não quer dizer acabar com o comércio, quer dizer é que ele se faz noutros termos, ambientalmente mais responsáveis, com maior proteção, creio eu, que deve ser assim, dos direitos de quem trabalha, dos seus salários, de garantir que nesses mecanismos de produção e de distribuição e de comércio não estamos a pagar exploração de mão de obra e muitas vezes até mesmo trabalho escravo, e isso não é uma realidade apenas do agronegócio da América Latina, é infelizmente cada vez mais uma realidade de todos os países do mundo. Em Portugal nós temos agricultura intensiva também, à nossa escala, que é pequenino, parece o quintal do Brasil, mas temos agricultura intensiva, temos exploração de trabalhadores migrantes, no amendoal intensivo, no olival intensivo, na produção de mirtilos intensiva, enfim, há já vários casos e denúncias de exploração, particularmente no Alentejo, mas que é uma norma que se está a alargar. Eu creio que uma das formas de cooperação que deve existir entre os países, até porque não vamos acabar com as relações comerciais, pode ser pela via comercial, mas uma via comercial que garante o respeito dos direitos humanos, a proteção de quem trabalha, o respeito pelo ambiente, e portanto não nesta lógica de agricultura intensiva e de mão de obra intensiva, que é o que está a acontecer. Acredito também que nós temos que cooperar e muito se queremos ter uma agenda comum de combate às alterações climáticas. E aí temos que ter em atenção que os níveis de responsabilidade dos países não são os mesmos. Nós não chegamos aqui às custas iguais de toda a gente e, portanto, desse ponto de vista, a União Europeia tem tido e continua a ter uma agenda e uma política mais avançada, mais próxima daquilo que são as exigências deste momento, mas porque é que nós conseguimos reduzir tantas emissões na União Europeia? Em grande medida porque deslocalizámos a produção poluidora para todas as partes do mundo, menos na União Europeia, portanto é muito fácil dizer, porque nós somos campeões em redução de emissões, com certeza, mas por onde é que foi a indústria daquilo que nós consumimos? E se calhar aquilo que nós vestimos, não é preciso só aquilo que vestimos, as máscaras que usamos neste momento, os desinfetantes que usamos neste momento, a grande produção disso estará no Sudoeste Asiático. Se olharmos para grande parte do que comemos, já alargamos a América Latina, a África, etc. E, portanto, desse ponto de vista, creio que tem que haver uma agenda comum. Eu acredito que nós temos que mudar também os sistemas de produção, distribuição, não podemos continuar a ter esta loucura de poder comer morangos o ano inteiro, enfim, há coisas que não batem certo, não funcionam, temos que encontrar mecanismos de distribuição mais curtos, mais amigos do ambiente, enfim, tudo isso, mas seja como for, como estava a dizer, a nossa responsabilidade por termos chegado aqui a esta situação crítica não é igual para todos. E obviamente que os países mais responsáveis têm que assumir maior responsabilidade, seja numa exigência maior das metas, que compensem, seja num financiamento de sistemas de adaptação em outros países e outras regiões do mundo que não têm recursos e que estão a ficar numa situação muito difícil. E pronto, eu acho que essa é uma forma de cooperação ideal e obviamente no combate às alterações climáticas, aquilo que são responsabilidades e posições de economias como a europeia ou os Estados Unidos, etc., é totalmente diferente daquilo que tem que ser o posicionamento. Nós não podemos pedir aos países que, por simplesmente, parem de querer ter melhores condições de vida para as suas pessoas, ou seja, nós percebemos a necessidade premente e urgente de proteger o meio ambiente, de desacelerar uma série de coisas, mas para isso é preciso meios, é preciso recursos, e obviamente os países que são mais responsáveis pelas alterações climáticas, do meu ponto de vista, têm que assumir essa fatura, esse custo. E eu acredito no multilateralismo e na forma como nos podemos relacionar, e não é preciso inventar a roda, temos muitos instrumentos no quadro do direito internacional
para a proteção dos direitos humanos, para a proteção dos direitos das mulheres, das comunidades LGBTIQ+, do meio ambiente, enfim. Temos um conjunto de bases comuns partilhadas, de convenções internacionais que podem servir bem como base desse tipo de cooperação e de acordo que possamos fazer a nível internacional. Mas acho que grande parte dos desafios que temos pela frente exigem, obviamente, uma resposta mais global, mais interligada. O combate às alterações climáticas é um exemplo evidente disso, porque as coisas não têm fronteiras e os impactos são muito diferenciados. Mas a defesa da democracia e dos valores democráticos também é uma luta que vale a pena, e tendo em consciência de que a democracia tem várias configurações e que a legitimidade democrática não é uma coisa igual em todo o mundo e que há diferenciação e, portanto, que não há uma receita nem um modelo de democracia que se possa vender e exportar para outras partes do mundo. Se dúvidas houver sobre isso, eu acho que Iraque e Afeganistão são bons exemplos de como não se pode exportar democracia à força e que também não se pode construir soluções democráticas sem as pessoas dos países e sem as comunidades dos países. E, portanto, há muitas coisas, uma agenda comum para a paz, há muitas coisas que eu creio que nós podemos trabalhar em conjunto e que teremos coisas a aprender uns com os outros, umas com as outras. Agora, não acredito de facto na relação e na cooperação, entre aspas, internacional baseada em acordos de livre comércio ou em negócio de armamento ou em exploração de recursos, isso não acredito. Mas acho que temos muito por onde trabalhar e espero que se possa fazer, porque, como disse, e termino como comecei, eu acredito no multilateralismo, não acredito em blocos mundiais que dominam o resto do mundo, acho que tem que ser mesmo uma lógica multilateral. Há muitas economias diferentes no mundo e em estados de desenvolvimento diferentes, mas tem que haver objetivos comuns e temos que nos entender para eles. Ou sim, senão o resultado não é bom para ninguém, para nenhuma das economias, e aí nem será uma questão de recursos que vai determinar, embora obviamente os recursos podem ajudar a adiar problemas, mas não podem evitar problemas que vão ser inevitáveis se nós não tomarmos as posições que temos que tomar agora. Muitíssimo obrigada, eurodeputada Marisa. Eu acho que esse final fechou da melhor maneira possível, no sentido do que o Observatório tem discutido, tem trazido para a sociedade, tem tentando levar a discussão que às vezes fica fechada, né, nas instituições, em espaços politizados. Então, é muito importante trazer e levar essa sua consciência, esse seu trabalho, esse seu pensamento para mais pessoas, né, nas redes sociais, no YouTube, no mundo, para que a gente possa, então, fazer esse trabalho ser concretizado de outras maneiras, né? Então, o Observatório de Jornalismo agradece muito a sua presença. Obrigada. E desejamos a todos uma excelente semana, um excelente fim de ano. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada. Bom trabalho. Tchau. Tchau.